E ia Jesus ensinando e pregando o Evangelho do Reino. Ouça os ensinos da Palavra de Deus, com o pastor Cirlei Santos. Então, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, e assim que você encontrar, diga glória a Deus. Verso de número 13. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo de número 13. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim, acompanhe. E Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Vou ler mais uma vez. Ele, Jesus, Deus, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino do Filho do seu amor. Amém? Você crê nisso? Então eu leio o verso 13 e você repete comigo num bom som em alta voz. Vamos lá. E Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você acredita nessa palavra? Você acredita que Jesus te pegou, o próprio Deus, através de Jesus, te transportou para o reino de seu Filho, do seu amor? Quem crê nisso? Você entende isto que Paulo está dizendo à igreja de Colosso? Você compreende a natureza poderosa do que é isto? A condição que você se encontra hoje não é uma condição qualquer. Nós vamos ver isso. Em que local na salvação você se encontra? Em que posição você está? Para você entender e tomar posse das bênçãos que são suas por direito. Você tem o direito de ser abençoado. Você tem o direito de ter a bênção de Deus. Foi decretado, foi dito pelo próprio Deus e escolhido pelo próprio Deus, eleito pelo próprio Deus, que eu e você fôssemos santos, benditos e abençoados em toda a nossa maneira de viver. Quem quer viver essa bênção na sua vida? Então você que acredita nessa palavra, põe a Bíblia sobre o teu assento e nós vamos agora dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Aplauda com toda a tua força essa palavra. Abre a tua boca e diga glória a teu nome, Senhor. Isso, aplaude e glorifica o nome do Senhor Deus agora. Exalte a Ele que é santo, Ele que é bendito, Ele que é poderoso. Vai dizer: o Senhor abençoe a minha vida. Vai dizer: o Senhor, eu quero viver as bênçãos do Senhor. Então aplaude e glorifica o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus Santo e Deus querido, meu Deus, a Tua palavra vai ser ministrada agora e nós queremos tão somente ouvir o Teu Espírito. Então vem agora, meu Deus, com poder e autoridade, e envie esta palavra com virtude e com poder, e que esta palavra faça nova todas as coisas em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Pode se sentar, por gentileza. Veja, eu quero que você pegue aí a tua caneta e anote, grife aí na tua Bíblia, no verso 13, e Ele nos tirou da potestade das trevas. Circule ou grife, passa um traço debaixo da palavra potestade, e coloque aí o que significa potestade, que é um atributo, que é uma condição, não é? De alguém que manda, de alguém que pode mandar. Então uma potestade é o atributo, é a condição do que pode mandar, ou seja, alguém que tem poder para mandar, impor a sua própria vontade. Então uma potestade, ela tem o poder de impor a própria vontade dela. Então este poder, este atributo, não é? A potestade é isso, é um atributo, uma condição de alguém que tem poder para impor a sua vontade. Paulo está dizendo que
o Senhor Deus nos transportou das potestades das trevas. Então, Paulo está indicando que noutro tempo nós estávamos dominados, estávamos totalmente entregue à vontade imposta desse poder, que cada ser humano, que cada pessoa vive debaixo da imposição desse poder, dessa vontade. Então a potestade, que é uma hierarquia angelical, que é uma ação demoníaca, então o atributo dela, dessa potestade, desta força maligna, é impor a vontade dele. Sobre quem? Sobre os filhos da desobediência. Então esta força, este poder, ele impõe a vontade dele sobre a pessoa, sobre os filhos da desobediência. Eu quero que você vá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, porque este domínio das trevas, ele opera sobre os filhos da desobediência. Veja aqui, alguém que não vive na obediência a Deus, então este poder, este domínio, ele impõe a vontade dele, a pessoa passa a viver segundo o que ele impõe para a pessoa. Se ele impõe uma vida de enfermidade, a pessoa vai viver enfermidade. Se essa potestade impor sobre a vida de alguém miséria, essa pessoa vai viver sob a condição da miséria. Se essa potestade impõe sobre a pessoa a condição da prostituição, esta pessoa vai viver a vida dela toda se prostituindo, adulterando, na homossexualidade, no lesbianismo. A potestade, ela vai impor a vontade que ela quer sobre os filhos da desobediência. Então a pessoa vai viver sob o domínio desta influência, seja qual for o tipo de pecado, independente de qual seja. Veja aqui no capítulo de número 2 da carta de Paulo aos Efésios, verso 1. Ele, Deus, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Em outro tempo, nós vivíamos no pecado, na vontade da carne, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Como os outros, Paulo está dizendo, como os outros que estão vivendo sobre este domínio. No outro tempo, nós vivíamos dessa forma. Essa potestade do ar, este domínio, ele tinha o poder, a condição de impor a vontade dele sobre nós. Então nós vivíamos sob a condição e sob a vontade que ele colocava sobre nós. Por exemplo, alguns viviam sob a condição de bebedeira. A pessoa, essa potestade vinha sobre a pessoa, porque ela era desobediente a Deus, vivia segundo a sua vontade da carne e dos pensamentos. Então automaticamente essa pessoa era dominada por esse poder, por essa vontade, e aí essa potestade dominava e conduzia ela sempre à bebedeira, no bar. Ela gastava todo o seu recurso em rodadas de cerveja, outros são nos vícios das drogas, outros são em outros tipos de pecado. Então essa potestade vai dominando as pessoas, e as pessoas vão sendo dominadas por essas trevas. Essas trevas se opõem sobre a vida da pessoa e vai dominando a vida dela, de tal forma que Paulo disse que éramos por natureza filhos da ira. Nós éramos os filhos da ira, os filhos da desobediência, que causava ira em Deus, que Deus olhava para nós e não via em nós prazer algum, a não ser a vontade de Deus eliminar a nossa vida da terra, por causa do nosso pecado, por causa da nossa maneira de viver, e sob este domínio, essa potestade que repousa sobre a tua vida, e fica te dominando, e ela vai ditar o ritmo da vida que você tem que viver. E a pessoa, com o passar do tempo, ela acaba se adaptando
a esse estilo de vida, e para ela se torna natural ser um beberrão, para ela se torna natural ser um fracassado, para ela se torna natural a família dela viver num caos, para ela se torna natural todo tipo de sofrimento que é imposta a ela acha que é normal, e ela não entende que isto é um aprisionamento de Satanás que está aprisionando também a vida dela. Ela vai sendo dominada por esse espírito maligno, por estas entidades, e essas entidades vão dominando ela a ponto dela viver intensamente em trevas. Eu quero que você veja isso mais detalhadamente lá no Evangelho de Mateus, porque quando essa potestade toma um lugar, toma uma região, ou uma família, ou até uma pessoa, e é considerado que esta pessoa habita na região da sombra da morte. A pessoa vive sobre trevas, a vida dela é um caos, a vida dela não tem paz, porque essa potestade do ar, o príncipe da potestade do ar, e Satanás é o príncipe deste século. Satanás, ele domina este mundo, então ele impõe a condição em que o ser humano deve viver, e o ser humano adere ao estilo de vida que ele impõe. Muitos acabam aceitando e se conformando com o estilo de vida que Satanás impõe, então a pessoa acaba habitando na região da sombra da morte, em trevas. Veja aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 4, vamos ler a partir do versículo 15, diz assim: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios, o povo que estava assentado em trevas. Veja que aquela região da Galileia, a Galileia dos gentios, se tornou um recinto dominado pela potestade do ar, de tal maneira que aquela região habitava-se completamente em trevas. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, na sombra da morte, a luz raiou. Então Mateus dá um detalhe de como está vivendo a região da Galileia nos dias do nosso Senhor Jesus Cristo, de que uma potestade do ar, um poder, tem dominado totalmente aquela região, de tal forma que os habitantes que moram ali estão todos eles dominados pela influência das trevas, e eles estão sob o domínio das trevas, dominados a maneira de viver deles, e tudo que eles têm, tudo que eles possuem é dirigido e imposto por essa potestade do ar que domina ali. Então eles habitam na região da sombra da morte, sobre as trevas. É um lugar de densas trevas, é um lugar de muito sofrimento. O povo da Galileia era um povo muito sofrido, um povo pobre, um povo miserável, um povo de quem ninguém se esperava coisa nenhuma daquela região. Inclusive Felipe, quando ouviu falar que o Messias era da Galileia, ele disse: pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Aquele lugar é de trevas. Aquele lugar, quem domina e quem impõe ali é Satanás. Dali não vai sair nada que presta, dali não tem nada que bom, porque ali as trevas estão dominando tudo, e ali todas as pessoas são influenciadas por demônios, por espíritos malignos. Olha a região de Gadara, aonde um único homem possuía dentro do seu corpo uma legião de demônios, um único ser humano dominado por mais de 6.000 demônios que opera dentro dele 24 horas por dia, de tal maneira que ninguém o consegue dominá-lo, de maneira que ninguém consegue manietá-lo e amarrá-lo. Ainda que amarre, ele quebra as cadeias, ele grita pelas ruas, entra no cemitério, dorme no sepulcro. Ele é um homem completamente perturbado. Mais de 6.000 demônios habitam em um único corpo. Para você ter noção de como a região da Galileia era densas em trevas.
era dominada por essa potestade do ar, que colocava, ele impõe a vontade dele. As pessoas daquela região comia, vivia segundo o que Satanás colocava para eles. Apesar deles conhecerem o Deus de Israel, apesar de acreditar que existe um único e verdadeiro Deus, e ter um único Deus, ter um centro de adoração que é Jerusalém, ter um lugar para culto a Deus, mas aquele povo vive sobre um domínio demoníaco que domina 24 horas por dia aquela região. E Jesus, quando chega na Galileia, a profecia fala justamente disso, que quando o Messias chegar naquela região, a luz vai raiar em meio às trevas, porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Diga graças a Deus. Quando Jesus se apresenta na Galileia, os demônios não suportam. Quando Jesus se apresenta na Galileia, os demônios ficam apavorados. Por quê? Satanás sabe que está chegando o fim do seu reinado e ele será expulso daquela região. Ele não terá poder e autoridade para atuar ali agora com a chegada do Messias. Com a chegada do Messias, Satanás começa inclusive a se manifestar de maneira muito violenta em cada corpo. Aonde Jesus chega na sinagoga, os demônios não aguentam, começa logo a gritar: vieste nos destruir antes do tempo, Jesus. Bem sei quem tu és o Filho de Deus, tu és o Altíssimo, vieste nos destruir. Satanás estava sabendo que já estava chegando o fim do domínio dele. Ele estava entendendo que estava chegando alguém muito mais poderoso do que ele, cujo no mundo espiritual ele, Satanás, teria que se submeter a esta autoridade, porque essa autoridade era muito maior do que ele no mundo espiritual. Apesar de Satanás ter o governo aqui, ter o domínio aqui, e impor a vontade dele para os homens, mas ele viu em Jesus um oponente muito violento. Ele viu em Jesus um oponente muito poderoso. Ele viu que em Jesus havia um oponente à sua altura, o qual ele não poderia combater e vencer. Então ele gritava quando ele incorporava em alguém, dizendo: Jesus, vieste nos destruir. E aí Jesus, com poucas palavras, dizia: cala a boca, Satanás, e sai desta pessoa. Ele entendia que Jesus tinha poder e autoridade, então ele teria que submeter isso. E Satanás fica apavorado, porque ele está perdendo o poder das trevas da mão dele. Ele está perdendo, e ele sabe que está chegando o momento que aquele povo daquela região vai começar a ser liberto. Ele começa a entender que chegou alguém muito mais poderoso do que ele naquela região. E eu quero que você veja aqui na primeira carta do Evangelho de São João, capítulo 3. Olha só, porque o Filho de Deus manifestou-se justamente para isso, para desfazer as obras das trevas, para aniquilar as potestades do ar, para aniquilar as forças malignas que impõem uma maneira de viver para o ser humano degradante. Porque, amados, a maneira que Satanás impõe para o homem é uma vida degradante, é uma vida de sofrimento, uma vida de dor, uma vida de angústia. E Jesus veio a este mundo, manifestou-se para desfazer estas obras. Veja aqui, primeira carta de João, capítulo 3, versículo de número 18. E assim que você encontrar, diga glória a Deus. Diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque aquele povo vivia na desobediência. Então, por natureza, eram filhos da ira, então eles são do diabo. Pastor, calma aí. Claro, quem vive na desobediência, não foi o que nós lemos em Efésios capítulo 2? Os que desobedecem a Deus são filhos da ira, e por natureza são desobedientes. E se são desobedientes, cometem pecado, é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então Jesus, quando chega na Galileia, é justamente para isso, para desfazer toda a obra das trevas, todas as armas do diabo, toda a resistência, toda a força. Ele, Jesus, se manifestou justamente para isso.
E no Evangelho de São Lucas, Jesus uma vez entrando dentro de uma sinagoga, havia uma mulher que há 18 anos, Satanás impôs uma condição de vida para ela, o qual ela aceitou durante 18 anos. Isso foi na Galileia. Jesus está na Galileia e um dia de sábado ele entra na sinagoga, como é costume. E quando ele entra na sinagoga, tem uma senhora que há 18 anos anda encurvada. A potestade do ar, o príncipe das trevas, impôs uma condição de vida para aquela mulher que ela aceitou isso 18 anos. 18 anos ela era escrava, ela era dominada e vivia segundo a vontade que Satanás colocou para ela. Ela se conformou. Quando aquela enfermidade se alojou nas costas dela, ela achou que era simplesmente um problema de saúde, um desvio de coluna, uma hérnia de disco, um bico de papagaio, que levou ela a ficar encurvada. E ela foi aceitando, e isso foi passando 18 anos. Mas quando Jesus entra naquela sinagoga, porque quando aquela mulher ficou enferma, Jesus tinha seus aproximadamente 18 anos de idade, porque Jesus está com 30 e ela está 18 anos enferma. Jesus era um adolescente quando aquela mulher adquiriu aquela enfermidade, aquela condição que Satanás impôs. E Jesus vai dizer que Satanás manteve ela presa por 18 anos, que ela precisaria de liberdade, ela precisaria ser transportada das trevas para a luz. Ela precisaria ser transportada daquela condição de vida para uma condição abençoada. Ela não poderia mais ficar assentada na região da sombra da morte, porque continuar com a vida daquele jeito era admitir, era declarar que ela aceitava viver assentada na região da sombra da morte e coberta de trevas. Mas quando Jesus chega na sinagoga, Jesus vai curar aquela mulher, e eu quero que você veja no Evangelho de Lucas, capítulo 13, olha só o que vai acontecer. Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículo de número 16. No verso 11 diz que ela era cometida de um espírito de enfermidade há 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar. Por mais que ela tentasse se endireitar, não conseguia. Por quê? Satanás impôs uma condição de vida para ela. No verso 11, vamos ler primeiro no verso 11, para que você veja isso. Olha só, Lucas capítulo 13, verso 11, quem encontrou diga amém. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Por mais que ela tentasse se endireitar, ela não conseguia. Satanás impôs o que eu lhe disse, que é uma potestade, um atributo ou uma condição do que pode mandar. Satanás disse: você vai viver assim, curvada, você vai se encurvar e vai viver desse jeito. E ela admitiu, porque potestade é isso, impor a sua vontade. Satanás impôs a vontade dele sobre ela. Olha só, você vai viver assim enquanto eu querer. Enquanto eu querer, você vai viver encurvada. E por mais que ela tentasse endireitar, ela conseguia? E quantas vezes a tua vida também não é assim? Você anda mais encurvado e tentando endireitar a vida e não consegue, porque uma potestade, um espírito maligno estabeleceu sobre a tua vida que você vai viver isso por resto da vida. Uma doença que é degenerativa, muitas vezes uma doença que é passada de geração em geração, maldição hereditária. Muitas vezes Satanás diz: você vai ficar uma vida de fracassado igual os teus pais, eram miseráveis e pobres, você também vai ser. Olha, você vai viver assim por resto da sua vida. Olha, você vai viver dessa forma. Satanás começa a impor uma condição para o homem, e o homem acaba o quê? Aderindo isso, e ele acaba se assentando na região da sombra da morte.
Ele se assenta nas trevas e diz: é assim mesmo, a vida é ruim para todo mundo, é assim mesmo, isso acontece com o rico, acontece com o pobre, isso acontece com toda classe de gente, pastor. Não, pastor, olha, isso acontece mesmo, nós temos que entender que isso é o sistema biológico de cada um, todo mundo fica doente, todo mundo fica enfermo. Mas ela estava enferma, não por causa de uma ordem biológica. Satanás se apoderou da natureza caída do homem e impôs a condição dele, que é matar, roubar e destruir. E ela tentando endireitar-se, Jesus diz: e de forma nenhuma, de modo algum podia endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Mulher, hoje eu estou te transportando das trevas para o meu reino. Eu estou te tirando da região da sombra da morte e estou te colocando no lugar abençoado. Estou tirando do lugar sem bênção para te colocar no lugar aonde você é abençoada com todas as sortes de bênção. Talvez você chegou aqui, tem tentado endireitar a tua vida há muito tempo e você não sabia que era um demônio que estava operando no teu casamento, que estava operando no teu filho, que estava operando na tua vida financeira. Você achou que isso é natural, mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que isso é uma potestade que está impondo a vontade dele sobre a tua vida. Mas essa potestade hoje encontrou aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Essa potestade hoje deu de frente com aquele que disse: eu sou a luz do mundo, e aonde a luz está, as trevas não permanecem. Deus vai dissipar toda a potestade da tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Deus tem poder de arrancar essa potestade. E potestade, amados, é um espírito muito resistente, é um espírito muito violento. Potestade não é qualquer espírito maligno, é um espírito que ele tem domínio sobre a pessoa. E ele domina. Se ele encontrar um ser humano que não tem uma vida espiritual condizente com a de Jesus, então ele impõe mesmo a vontade dele. E ele vai dominando. Pastor, o que eu posso fazer? Nós vamos entender então a posição que você está, para que essa potestade não domine mais a sua vida e aquilo que você tem, para que você tenha liberdade e ser abençoado em Cristo Jesus, porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então você tem que saber aonde você se encontra. Você não é mais filho da ira, e nem por natureza filhos da desobediência. Agora diz em 1º capítulo de Colossenses, aonde nós iniciamos, volte lá, vamos entender aqui, Colossenses capítulo 1, porque esse Jesus poderoso veio para desfazer, e ele vai dizer para aquele povo da sinagoga que convinha soltar da prisão esta mulher. Olha só, no capítulo 1, verso 13: ele nos tirou da potestade da onde? Das trevas. E no que nós lemos lá em Lucas, capítulo de número 13, versículo 16, aonde eu havia falado? Olha o que está escrito. É o que Jesus vai fazer com aquela mulher, no capítulo 13, verso 16 de Lucas. E não convinha soltar da prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, o qual Satanás há 18 anos a mantinha presa. Veja que Satanás tinha o domínio da vida daquela mulher nas mãos. Mas em Colossenses 1,13 diz que ele nos transportou das trevas para o reino do seu amor. Olha só, ele nos transportou para o reino do seu amor. Então foi feito um transporte das trevas para onde nós fomos agora. Qual é o nosso lugar no reino de Deus? Qual é a nossa posição? Qual é a tua posição no reino dos céus? Aonde você se encontra agora? Porque nós estávamos mortos em ofensa, em pecados, dominados por Satanás, era por natureza filhos da ira.
Satanás, ele impõe a vontade dele sobre os tais, então nós vivíamos sobre a vontade do maligno, o maligno que ditava a regra e a maneira como nós tínhamos que viver. Mas aí o Senhor Jesus veio com poder e grande glória, nos libertou e nos transportou. Ou seja, agora nós estamos situados em um lugar. Veja aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, a partir do verso 4. Efésios capítulo 2, verso 4, diz assim, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 4: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos todos nós em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, marque isso, e nos fez assentar nos lugares celestiais em quem? Em Cristo. Ele nos transportou do reino das trevas. Nós éramos dominados por Satanás e ele colocava uma condição sobre a nossa vida, porque ele é uma potestade. Ele tem domínio, ele tem poder, então ele impõe a vontade dele sobre as pessoas. Então nós vivíamos no outro tempo sob a vontade dele, que era enfermidade, desgraça, derrota, doença, sofrimento, tudo isso. Tudo o que é decadente e maligno ele impõe sobre a vida do homem. E o homem que é desobediente vive sobre esse domínio. Então você vê a vida da pessoa, é uma vida completamente sofrida e uma vida de dor e sofrimento, porque Satanás impôs a condição para ela, é essa. A condição das trevas é que ela viva sofrendo. A condição das trevas é que ela aceite tudo aquilo que é contrário ao benefício que Deus nos fez. E a pessoa vem assimilar isso e aceitar isso como se fosse normal, como aquela mulher que há 18 anos Satanás mantinha presa. E Jesus disse: convinha soltar das trevas essa filha de Abraão, ou seja, essa mulher tem herança. Ela tem direito, ser filho de Abraão é ter direito nas bênçãos de Deus. Uma pessoa que tem direito nas bênçãos de Deus, mas apesar de ter o direito nas bênçãos de Deus, vivia uma vida encurvada. Apesar de ser filha de Abraão, herdeira da promessa, herdeira de uma vida bem sucedida, era uma mulher que ficava encurvada e tentava endireitar a vida e não conseguia. Até que Jesus disse: ela é herdeira, eu vou colocar ela na posição que ela tem que estar. Porque se ela é filha de Abraão, ela tem que ter uma vida abençoada, condizente com quem ela é herdeira. Meu querido, você não é filho de Abraão, porque todos quanto receberam a Jesus, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Você agora é filho de Deus, você tem uma condição de ser humano abençoado. Você não pode aceitar a enfermidade no teu corpo, você não pode aceitar um empobrecimento, você não pode aceitar ir fracassando, falindo. Pastor, mas tudo pode acontecer. Tá, pode acontecer aí no mundo, mas nós não somos do mundo, porque Jesus disse: Pai, eu não quero que o Senhor tire do mundo, porque assim como do mundo também não sou, eles também não são, mas Pai, eu quero que o Senhor os livre do mal. Então, meu querido e minha querida, o mundo pode até sofrer, mas eu e você estamos assentados com o Senhor Jesus nas regiões celestes, e na região celeste você já é abençoado com toda sorte de bênçãos. Você é bendito, você é bendita de Deus. Você tem o direito das bênçãos do Senhor. Olha o que está escrito aqui, versículo de número, capítulo 1, versículo de número 3. Acompanhe. Diz assim, Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou. Ele já nos deu a bênção. E olha, não é uma bênção ou outra não. O qual nos abençoou com todas, diga, com todas.
prosperidade, saúde, vida espiritual, família salva, bênção familiar, bênção na casa, bênção para os filhos, bênção em todas as áreas da vida da pessoa, com todas as bênçãos espirituais, porque antes da bênção se tornar real, ela é o quê? Espiritual. Primeiro você recebe essa bênção no mundo espiritual, depois ela se torna real aqui. A cura você recebe no mundo espiritual, mas ela aqui ela só se materializa. Aqui ela só se torna real. Aqui ela passa do plano espiritual para o plano físico. E é o que Paulo está dizendo aos Efésios: olha, Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares aonde? Celestiais em Cristo. Efésios 2, a partir do verso 6, diz que nós estamos assentados aonde? Na região celestial. Então qual é a tua posição agora diante de Deus? Você não está sentado na região da sombra da morte. Você está assentado agora em Cristo na região celestial. E entenda algo, e não é abaixo de anjo. Você está acima dos anjos. Porque você está assentado com Cristo. E não só assentado com Cristo, você está em Cristo, nele, e Ele em você. Então se Cristo está em você e você está nele, você está elevado acima dos anjos. Satanás, ele é anjo. Os demônios são anjos, são potestades. Então entenda só, antes de você tomar posse de qualquer bênção material aqui, já está tudo no mundo espiritual, prontinha para você. Mas só que tem um no mundo espiritual que se opõe a você. Porque quando Jesus chegou na sinagoga e também foi expulsar o demônio do gadareno, Satanás se opôs a ele e disse: vieste nos destruir antes do tempo, Jesus Nazareno? Bem sei quem tu és o filho de Deus, mas tu vieste aqui fazer o quê? Olha, Satanás se opõe querendo colocar a vontade dele. Olha o diálogo que ele tem com Jesus quando vai expulsar do gadareno: não nos expulse dessa província, permita-nos ficar aqui, para nós continuarmos impondo a nossa vontade. Nós queremos continuar fazendo a nossa vontade aqui, mas Jesus disse: entra nos porcos. E aí os demônios entrou nos porcos, e os porcos saiu desesperado, caiu no desempenhadeiro, e os porcos morreram, e os demônios teve que ir para o abismo de qualquer jeito. Olha, Satanás vai se opor. Apesar de você estar na região celestial já abençoado, mas Satanás não quer que esta bênção se torne o quê? Real aqui. Ele quer que você continue assentado na região da sombra da morte. Ele quer que você continue mergulhado em trevas. E ele quer que você acredite que Deus não quer te abençoar. Ele quer que você acredite que as coisas não estão acontecendo na tua vida, é porque Deus se esqueceu de você, é que Deus não quer libertar o teu esposo, que Deus não quer libertar o teu filho, que Deus não quer te dar ganho de causa na justiça. O Satanás quer que você acredite que Deus não quer te curar dessa enfermidade, que é para você ficar com isso mesmo e usar um jargão cristão que diz: ah, pastor, se Paulo tinha um espinho na carne, talvez esse é meu espinho na carne. O espinho da carne de Paulo era um mensageiro de Satanás que de cidade em cidade ia e o esbofeteava. Não era uma doença no corpo, porque Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O tempo do verbo é no passado, e Deus já nos sarou, Deus já te abençoou, Deus já te libertou, Deus já salvou a tua família, Deus já libertou o teu pai, já libertou tua mãe, Deus já curou o teu filho, a tua filha, Deus já abriu a porta de emprego, Deus já te deu saúde, Deus já te deu inteligência e capacidade. Mas Satanás quer que você fique acreditando que você está em trevas, mas Deus está dizendo que você agora resplandece a imagem e a semelhança do Cordeiro de Deus. Você tem luz, e o brilho de Cristo resplandece no seu rosto. Oh, glória! Oh, Rabanda cantaraba sube de cantarabachai. Oh, Ramanda canteremedecai. Oh, Espírito Santo de Deus. Por isso eu quero que você seja o homem mais abençoado dessa terra, meu irmão. Traga a tua bênção para essa terra.
Por isso que Paulo vai dizer aos Efésios capítulo 6, carta de Paulo aos Efésios 6, Paulo diz: nós não temos que lutar contra a carne e sangue, porque a nossa luta é contra os principados, contra as potestades que atuam na região celestial da maldade. Tem alguém se opondo a você e não é dessa terra, é no mundo espiritual. E você não está só nessa terra, mas você está sentado com Cristo. Os demônios não têm poder, os demônios não têm autoridade, porque você está acima de todo principado, você está acima de toda potestade, e você já triunfou em Cristo Jesus. Oh, glória! Você já venceu, meu irmão. Você já é mais do que vencedor. Você já triunfou. Você está triunfando. E é isso que Deus Ele quer, que você seja uma pessoa que venha triunfar, que você venha vencer. E é para tirar essa ideia da cabeça de que você não vence é porque Deus não quer. Não, Deus já te abençoou. Diz no livro de Daniel que desde o primeiro dia, Daniel, desde o primeiro dia em que tu se pôs a orar e a buscar a minha face e se humilhar perante a minha face, as tuas orações são ouvidas, Daniel. Mas o príncipe da Pérsia se pôs diante de mim e não permitiu que viesse até ti. E eu fiquei 21 dias retidos. Tinha bênção para Daniel, tinha resposta para Daniel, mas tinha um demônio que se opõe a Daniel, para que Daniel não tivesse resposta. E hoje eu estou aqui não na minha autoridade, eu não estou aqui representando a uma igreja somente, eu não estou aqui representando a um homem, eu sou representante do céu, eu sou representante do Deus vivo. E eu estou aqui para te dizer que hoje vai ter resposta, que Deus hoje vai desfazer toda a obra do inferno, e você vai triunfar em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Não vai ter demônio que pode parar, porque Deus é conosco. E nós vamos agora entrar no mundo espiritual e nós vamos trazer isso para a realidade. Nós vamos fazer uma oração de libertação hoje, e eu quero que você traga essa realidade para a tua vida. Porque Satanás, ele quer que você fique acreditando que você não é abençoado, que você não é abençoada, mas você tem a bênção de Deus, porque o Espírito de Deus habita em você. A graça de Deus está na tua vida, e você é um representante direto do Espírito Santo de Deus. Você é um representante de Deus. Você está num lugar elevadíssimo. Você está num lugar acima dos anjos caídos. E os anjos são ministradores daqueles que hão de herdar a vida eterna, os anjos de Deus. Então anjos de Deus vai descer aqui hoje. E se tem demônio impedindo a resposta de Deus, na Bíblia tem um chamado que é o anjo do Senhor. Eu sou servo deste anjo do Senhor. E a presença desse anjo do Senhor é sobre a minha vida e é sobre este lugar. E este anjo do Senhor, ele está acima de todo principado e potestade, porque tudo foi feito por ele e para ele. Ele é o criador de tudo, ele tem um domínio, ele é o cabeça. E ele tudo colocou debaixo dos seus pés. Ele disse: eis que vos dou poder e autoridade para pisar na cabeça de escorpião e de serpentes, ou seja, em toda a obra do mal, e dano algum vos fará. Você vai sair daqui hoje sem nenhum dano, mas você vai sair daqui hoje sabendo que o teu lugar é de destaque, é de honra. As pessoas podem olhar para você e dizer: é um miserável, é um humano, está na região da sombra da morte. Não, diz que a luz raiou. Então se coloque de pé agora que nós vamos orar.